Começando mais uma live com RH. Prazer estar aqui. Olá, Tati. Primeira pessoa a assistir aqui a live. Começando agora, esperando só o pessoal entrar. Oi, Pablo. Estamos começando mais uma live essa semana. Tudo bem? Pô, você é a primeira pessoa que entrou, então vamos bater um papo aqui. Não, a gente vai começar agora. Já tem mais gente entrando aí. Esperando o André e Ório entrar. Opa, o André acabou de entrar aqui para a gente começar. Já estou conectando aqui com o André e Ório. Fala, Richard. Fala, tudo bem? Tudo bom? Te tirei de uma conversa, você ia começar já com o público, aí entrei no meio. Não, eu entrei aqui e entrou um amigo meu que é o Pablo. Falei, e aí, Pablo, vamos bater um papo enquanto não começa aqui. Tá certo. Muito mais no tom de quebrar o gelo aí. Claro. Até enquanto a gente está começando, deixa eu aproveitar o pessoal que está aí, para todo mundo falar que cidade você está, só para a gente saber quem está assistindo aqui, quem é nosso público, tá? Mas, André, estamos começando mais uma live com RH. Esse é o espaço que toda semana a gente tem. A gente convida alguém conhecido do nosso setor para falar sobre algum assunto interessante para o RH. Tá? Então, eu queria, antes da gente começar, primeiro te agradecer por participar. Já tem gente aqui do Rio de Janeiro, Goiânia, enfim, pessoal que está entrando, ó, Campinas. Deixa a sua cidade para a gente saber de onde você é. E aí eu queria que você começasse se apresentando, para todo mundo conhecer você. Né? Eu brinco, pessoal, às vezes no LinkedIn, Instagram não conhece, certamente no Tinder todo mundo te conhece, mas aqui queria que você se apresentasse. Boa, Richard. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de mais um papo com você. Realmente, a gente tem muito tema a explorar interessante para o RH nesse momento e vai ser uma hora incrível. Para quem não me conhece, já pode perceber, seja pelo meu nome e pelo sotaque, que eu não sou daqui, eu sou italiano, eu moro há 9 anos no Brasil e, de fato, vim aqui depois de me formar em economia e tenho até um mestrado em relações internacionais, para trabalhar no Groupon. Para quem lembra, o Groupon, startup digital, cresceu muito na época. Eu fiz parte daquela trajetória por 3 anos e depois, em 2014, eu tive a chance de lançar o Tinder no Brasil. Realmente, virei até conhecido no LinkedIn como o cara do Tinder. Não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim. Eu acho que depende. Época de solteiro, isso é bom. Época de namorada e casada, isso não é tão bom. Exatamente. E foi uma experiência incrível, onde, enfim, crescemos até o ponto do Tinder ser o aplicativo que mais faturou no Brasil em 2017, 2018. E eu tive também uma passagem como Chief Digital Officer na L'Oréal. Então, realmente foi essa vivência. E hoje me dedico a palestras, criar conteúdo e cursos, inclusive justamente o nosso, que é sobre como liderar na era digital, que já está sendo um grande sucesso. Perfeito. E só para a gente começar aqui e perguntar, eu vi alguém falando que o som está baixo. O som dele está baixo. Se tiver, fale que a gente tenta melhorar isso. Eu vou ajustar aqui com os fones. Vai melhorar. Tá. Perfeito. Eu estou te ouvindo bem, mas eu estou de fone e meu volume está em 150, então acaba melhorando. Vamos lá, tá ouvindo agora? Estou ouvindo super bem e eu acho que deve estar ok, melhor. Vamos ver. Tá. Então eu acho que para mim melhorou até. Então, mas vamos lá. Vamos começar aqui. A gente entrou numa nova era agora. Eu costumo dizer que 2020 pode ser lembrado por duas coisas. Do lado negativo, o Covid, do lado positivo, a aceleração digital. Então, na minha visão, não sei se compartilha a mesma visão, o que aconteceu esse ano é equivalente a 5 anos de digitalização em 6 meses, né? Porque o ano ainda não acabou. Mas qual o impacto que isso tem nas empresas
na liderança e nos colaboradores? Perfeito, Richard. Para começar, justamente é um momento de grande quebra, eu acho por dois motivos principais. Primeiro, que momentos de grandes incertezas, eles fazem com que a gente perda as referências do passado, e esse é o ano que a gente está vivendo. E, por outro lado, é porque se a gente experimentar novas coisas, se a gente se transformar agora, nós temos menos a perder neste momento. Porque, de novo, estamos já todos navegando um cenário mais difícil. Então, talvez esse seja o momento para justamente experimentar. Então, de fato, eu acho que a gente precisa perceber isso e ir para frente no processo de transformação. E a transformação, ela passa por muitas frentes. Porém, a principal é, de fato, uma transformação humana. Então, a gente precisa entender que o grande desafio hoje não é só transformarmos nosso modelo de negócio, nossos processos, nossas tecnologias, mas é aproveitar que, de fato, nós precisamos transformar a forma com que nos trabalhamos, a forma com que nos lideramos, para quem é líder aqui, e como gerenciamos pessoas e times, para quem justamente é específico da área de RH, como muitos aqui. Então, acho que esse é o nosso grande ponto de partida. A oportunidade é única. Na história, vimos esse momento se repetir quando tiveram grandes momentos de quebra, como as revoluções industriais, sempre trouxeram uma mudança nas lideranças de mercado. E se a gente for o líder, então precisamos começar a dizer, opa, o que eu faço para me reinventar? Porque certamente tem muitos players chegando ali, comendo pelas beiradas e vão se tornar os próximos líderes. Porque não é só a empresa que tem que se reinventar, é o próprio líder, porque o momento atual não dá para fazer o modelo antigo. O maior exemplo disso, e para mim isso é só apenas uma forma de exemplificar, é o próprio home office. Então, o modelo de gerir antigo não serve a partir do momento que está todo mundo em casa. Então, você tem que mudar o modelo. A partir do momento que você introduz outra tecnologia, você também tem que mudar a forma de você gerir as pessoas. Eu não quero focar tanto no home office, que eu acho que esse é um tema que já foi muito discutido, mas eu queria falar do momento meio que, independentemente da pandemia, o momento que a gente vive como um todo, quais são as habilidades que o líder tem que ter e tem que desenvolver e como desenvolver isso? Perfeito, Richard. Quando a gente olha para o momento que a gente vem vivendo, que é antes de pandemia, transformação digital, então, ele está mudando o cenário ao longo de 5 características principais. E as competências irão nascer um pouco a partir disso. Primeiro, é um mundo exponencial e não é mais linear. O que isso faz é que novidade surge o tempo todo. E isso faz com que nossas carreiras elas não sejam mais lineares e a gente diz, opa, eu sou um expert, então por 30 anos vou desempenhar o mesmo papel. Não, a gente vai precisar se reinventar muitas vezes ao longo de nossas carreiras. Segunda característica é que tudo acontece em tempo real. É tudo real time. Antigamente, você lançava um produto, demorava para chegar para o mercado, depois você pegava o feedback do cliente, mudava. Hoje o cliente tem a expectativa que você mude na hora, se ele não estiver satisfeito. Ou que você responda na hora. Assim como nossos times, eles têm a expectativa de que tudo possa acontecer mais rapidamente. Terceiro, então, sem burocracia, sem hierarquias, como no passado. Terceiro grande ponto é, de fato, o mundo de Big Data, dados por todo qualquer canto. Quinto, é um mundo interconectado. E sexto, de fato, o mundo da inteligência artificial. E quando a gente olha para as novas competências, afinal, o líder precisa se transformar ao longo de 3 grandes fatores. Primeiro, cognitivo. Precisa aprender a tomar decisões de forma diferente, mais rápido e sob informação incompleta, porque no mundo de dados infinitos, nós não teremos mais controle da informação. Precisamos mergulhar nessa ambiguidade. Segundo, é uma transformação comportamental. O líder precisa aprender a executar e transformar a organização para que execute de forma mais ágil. E terceiro, é uma transformação emocional, de fato.
É uma transformação do líder e suas habilidades de inteligência emocional, de vulnerabilidade, de empatia, ainda mais em um momento, de novo, voltando ao home office ou ao contexto atual, onde nossos times estão mais preocupados, mais ansiosos e, de fato, eles buscam soluções ou respostas do líder, assim como sempre foi nas organizações. Então, acho que esses são um pouco das novas competências do líder. Mais humano, mais executor e, de fato, toma decisões mais rápidas no cenário atual. Eu vejo muito isso. O momento que a gente viveu, eu fiz até um post hoje que eu falei isso. Falei, volta para março desse ano. Aí você tem duas situações diferentes. Um líder no mesmo setor, concorrente direto, duas empresas. Um líder fala, ele faz um compromisso com a equipe de segurar o máximo salário, não demitir as pessoas, mostrar empatia, ajudar as pessoas a irem para o seu home office e faz toda essa transição. E o líder da empresa B faz o contrário. Fala, ó, pessoal, vamos botar todo mundo de férias, reduz salário, proteger caixa, espremer fornecedor, tudo mais. Então, empresas em situações semelhantes, a diferença da posição do líder. Hoje em dia, quem está recuperando mais rápido? Não é? E aí, pode parecer fictício, mas várias empresas tiveram essa posição reais, né? Magazine Luiza, Reserva, do Rony, a XP. Então, a Natura assinou um decreto desse no começo. Então, empresas que se posicionaram, o líder se posicionou com esse lado, com essa visão humana, empática, com essa visão dessas características, talvez em março, abril, maio, custou caro para a empresa. Porque, vamos combinar, o governo te dá um estímulo que você pode reduzir sua folha, tal, isso você tem um estímulo muito grande. Mas quem tomou essa decisão, hoje em dia, está colhendo os frutos. Hoje em dia, já está aproveitando, porque a retomada vai ser muito mais rápida. Então, eu acho que dessas palavras que você falou, para mim, soa muito essa parte da humanização, empatia, são algumas visões que o líder, hoje em dia, tem que ter. E sabe por quê, Richard? É muito interessante. Porque ela paga, ao final, em resultado, é por dois motivos principais. Uma, na verdade, foi o Marco Stefanini, o fundador da Stefanini, que disse numa entrevista muito legal, ele disse, o primeiro motivo pelo qual nós não podemos correr e cortar custo, mandar embora pessoas, é porque a economia, uma empresa é como uma bicicleta. Então, se você desacelerar, para voltar ao ritmo anterior, você tem que apertar muito nos pedais e você vai devagar no começo. Então, não vamos desacelerar, vamos como antes, até porque se você, de fato, demitir pessoas ou pessoas boas, inclusive depois você vai ter problemas a ter pessoas boas de volta. E Sim. O segundo motivo é, Richard, vinculado ao fato que essas ações para cortar custo, elas quebram a confiança do teu time. Quebram essa, digamos, segurança que eles têm de estar em um ambiente que protege eles no longo prazo. Uhum. E quando você faz um erro desse, o problema é que no curto prazo você reduz os seus custos e melhora seu caixa. Mas no longo prazo você vai ser lembrado como uma empresa que não garante segurança para seus times. E a coisa número 1 que as pessoas buscam em suas carreiras, afinal, é um senso de pertencimento, um senso de visão de longo prazo. E esse é o grande risco que se perde, de fato, de perder isso quando você toma iniciativas apenas do curto prazo. Perfeito, e traz essa segurança psicológica, porque a pessoa, imagina em abril, maio, a pessoa sabia, será que vou ser demitido? Não vou bater... E como não tem a transparência, não tem a confiança foi quebrada, você acaba tendo esse problema e as pessoas não vão produzir, porque está preocupado em ou procurar outro emprego, porque acha que vai ser demitido, ou ter que pensar em outra coisa, porque o estresse emocional fica sendo muito grande. Exato, Richard. Tem um livro muito legal do Simon Sinek, grande autor sobre liderança, chamado Os Líderes Comem por Último. E ele traz já li, um exemplo muito bom. Muito bom.
traz esse exemplo, referência do exército americano, onde o líder, enfim, quem é mais, digamos, com mais graduação, digamos, ele come depois dos seus batalhões, porque, de fato, ele demonstra que ele se preocupa primeiro com eles e gera esse círculo de segurança, afinal. E então, quando muitas vezes as empresas tomam essas iniciativas, os líderes são os últimos a cortarem seus salários ou são aqueles que se apegam. E isso é ainda pior. Então, se eles tomassem a iniciativa e dissessem, olha, nos reduzimos o salário de X e pedimos esse sacrifício a todo mundo, de fato você vai perceber que já as pessoas vão muito mais juntos. Porque sacrifício a gente vai ter que fazer. E muitos estão fazendo. Não significa que nós vamos passar pela crise sem sacrifício, mas tem que começar com o líder. Por quê? Porque é ele que gera este círculo de segurança. Na Lio, vou te dar um exemplo prático na nossa empresa. Quando bateu a pandemia, a gente falou, todo mundo na hora, ó, vamos segurar o máximo. O quanto a gente conseguir pagar a folha, a gente vai continuar pagando. E o nosso maior problema, por ser uma empresa de educação, tecnologia e tal, não é que os clientes não iam comprar. O nosso maior problema foi a inadimplência. Então, a gente chegou a ter uma inadimplência equivalente a quase 2 meses de faturamento no mês de abril. E o caixa suga rapidinho. A gente renegociou alguns contratos, teve que fazer algumas mudanças, mas a gente continuou segurando folha. Renegociamos salário de diretoria durante 2 meses, tá indo de cima, fazendo o máximo para não atingir embaixo. A gente teve que fazer só um ajuste em benefício, foi o único que a gente fez durante um mês, para evitar, mas a gente conseguiu passar a onda, e aí é exatamente o caso da bicicleta. Como a gente não desacelerou, às vezes a pessoa não estava alocada em projeto, então em vez de demitir a pessoa, a gente já colocou em um projeto interno para fazer um produto, para inventar alguma outra coisa. Como a gente não desacelerou, entrou maio e junho, veio uma avalanche de projetos e a gente acabou fechando o semestre com crescimento de 70%. E como a gente não desligou ninguém e tal, acabou que a gente conseguiu entrar no ritmo e acelerou muito rápido. E hoje é o contrário, a gente está contratando 25 pessoas durante esse período porque a gente conseguiu tomar essa decisão lá atrás. E aí eu vejo outras empresas que fizeram o contrário. Foram cortando muito, agora já está cortando na carne porque não tem mais para onde cortar. E o que estaria gerando receita hoje foi cortado lá em maio, na época que tinha gordura. Então eu vejo isso acontecendo em muitas empresas. E aí é estritamente voltado para essa visão e a minha visão na época não era nem voltado para isso, minha visão era para as pessoas. Eu tenho um compromisso com os meus colaboradores, eu preciso manter a segurança psicológica, segurança emocional, tudo isso, para que isso funcione. Então, é essa visão que eu vejo que o líder tem que ter. É pensar na sua equipe não como meios para alcançar resultado, mas sim como os principais integrantes da empresa, porque sem eles não acontece, o resultado não acontece. Total, exatamente isso, e a gente vê isso ao longo de muitas empresas. Perfeito. E aí, vamos falar um pouquinho ainda sobre confiança, tá? O que você vê, como que o líder consegue, a gente sabe muito bem como que ele quebra a confiança, né? A gente já deu alguns exemplos. Como que ele faz para construir a confiança? Perfeito. Digamos, para quebrar a confiança tem inúmeros elementos e práticas, e isso a gente cansa de viver todos os dias. Vamos focar então como criar a confiança. De fato, a gente precisa entender que confiança ela é baseada em 2 grandes fatores. Primeiro é vulnerabilidade e segundo é reciprocidade. Por quê? Na verdade, a confiança é a expectativa positiva de uma ação do outro, baseada no acesso que você tem da outra pessoa. Então, vamos supor, se eu tenho uma expectativa que você faria algo para mim, eu, então, consequentemente, crio uma relação de confiança com você e proativamente faria a mesma coisa para você
e entra aquele mecanismo que se autoalimenta, onde as pessoas se sentem motivadas, se sentem com senso de pertencimento e também colaboram. Eu vou fazer um exemplo, que é muito, enfim, digamos, do dia a dia, não é corporativo, mas cai muito bem o que confiança. De fato, imagine no mundo pré-pandemia, você sai um happy hour com a empresa e bebe umas cervejinhas a mais, não deveria pegar o carro, mas mesmo assim, pega o carro, é parado na lei seca. E aí, é tarde à noite, você sempre, porém, tem aquele um amigo ou uma amiga que você liga, que sempre te ajuda em qualquer ocasião, você liga, sexta-noite, ela acorda, pega o carro, vai até você, te busca e te leva para casa. E no portão de casa você para e fala: fulano, por que você fez tudo isso para mim? E ela sempre vai te responder: porque eu sei que você teria feito o mesmo para mim. Sim. Ou seja, quando você gera uma expectativa positiva que o outro vai fazer as coisas de forma desinteressada para você, você gera uma sensação de confiança que ainda mais é um momento de times remotos, espalhados, de grande ansiedade e preocupação, você consegue, afinal, criar a gestão do home office de uma forma mais leve. Porque confiança está à base disso. Então, primeira grande coisa, porém, para poder acessar uma outra pessoa é a vulnerabilidade. Então, aí, por isso, o primeiro pilar. A confiança você só tem se você entra a fundo, digamos, no conhecimento da outra pessoa, né? Inclusive, o motivo pelo qual é tão difícil criar confiança com times remotos, por quê? Porque não tem mais a sala do cafezinho da empresa, que é onde se estabelece confiança. Sim. Não é na reunião de time, não é, digamos, naquelas one-on-one duros, mas é no cafezinho, é na situação informal. E aí, quando a gente tem vulnerabilidade do líder, tem que ser o líder primeiro, descer do pedestal e dizer: sabe o quê? Eu também estou sofrendo com essa crise, eu também não aguento mais ser o diretor da empresa, mas ao mesmo tempo cozinheiro em casa e professor dos meus filhos, e eu te entendo, porque você também é assim. E segundo, sabe o quê? Sendo que eu entendo a dor que você está passando, eu vou te ajudar nisso. Eu, como empresa, te mando uma cadeira ergonômica para casa, porque eu sei que você tem uma casa pequena, não tem espaço para trabalhar. Eu te ajudo nisso, aquilo, e você terá funcionários muito mais engajados, que têm a confiança que a empresa preza por eles. Eu acho isso extraordinário. É uma coisa que eu fiz, eu comecei, não em todas, porque não dá, mas a gente começou a ter reuniões semanais, várias reuniões, e eu botei minha filha para entrar em algumas delas. Daí eu posto, todo mundo vê aqui, eu posto minha filha, eu posto fotos, eu trabalhando, ela fica literalmente atrás do meu celular, fazendo o dever dela, e eu mostro isso. Por quê? É justamente mostrar essa vulnerabilidade. Mostrar que eu, como CEO da empresa, também estou na situação que a minha filha fica aqui o dia inteiro fazendo trabalho. Tem horas que eu boto na minha agenda, não posso marcar reunião porque é a hora que ela está tendo a aula dela. Então, mostrar que isso também acontece com o líder e não só com as pessoas da equipe, eu acho que ajuda a criar essa empatia, a vulnerabilidade e construir um pouco essa relação de confiança. Pois é, Richard. E tem um exemplo muito legal, para mim, o momento mais interessante da pandemia foi um e-mail que o João Paulo Ferreira, o presidente da Natura, mandou aos seus funcionários, marcando, né, um horário no horário do almoço. Todo mundo inicialmente ficou: nossa, reunião com o presidente. Aí abriram o invite e estava descrito: por favor, eu estou marcando a sua agenda, então ninguém pode marcar em cima disso. Almoce com seus familiares, pegue esse tempo para você. Isso é uma grande demonstração assim, de cuidado com as pessoas, que é simbólico. O custo desse e-mail, zero. A empatia, porém, e o resultado no negócio, na motivação dos times foi gigantesco. Até porque hoje em dia a gente está tendo muito mais reunião. E aí, várias vezes, você olha, o único horário disponível é na hora do almoço, né? Então é bom que aí, mais um horário que não fica disponível e acaba gerando essa oportunidade. E no caso dele, eu acho que ele ainda agendou 1h30 de almoço para todo mundo. Né? Não foi só 1h e meia, justamente para poder curtir um pouco mais a família. Merecidíssima. Legal. Deixa eu falar agora, queria falar um pouquinho sobre a transparência. Tá?
a gente tem, a Samantha botou aqui, que estamos todos no mesmo barco, mas não na mesma tempestade, e achei um absurdo esse post, isso deveria ser diário, e não exclusivo um dia. Se eu não me engano, ele era contínuo, né? Ou ele marcou só um dia? Não lembro no caso, mas eu acho que acabou sendo recorrente, porque realmente tem que ser todo dia. Queria falar um pouquinho sobre transparência com a equipe. A importância de ser transparente, até que ponto você pode falar coisas, não pode, até que ponto você falou de vulnerabilidade. A transparência tem muito a ver com isso, né? Se eu for muito transparente, posso mostrar que eu, como líder, não sei o que vai acontecer, eu, como líder, não sei se qual é a situação, tudo mais. Pode se mostrar, ou tem que ser aquele líder que bate no peito e sabe as respostas de tudo? Eu acho que, assim, de alguma forma, transparência é mais importante do que realmente digamos, manter segredos ou essas coisas que muitas vezes também podem ter a sua relevância, mas ainda mais em momento onde as pessoas buscam respostas e com falta de transparência, então, não acham respostas, aí é um preço alto demais a se pagar. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, a empresa pode estar sofrendo e muitos líderes, ou enfim, podem, por exemplo, dizer, sabe o quê? Nessa época, então, não vou compartilhar muito o resultado com os times porque eles vão ficar desmotivados. Isso é um erro. Óbvio que tem coisas, de novo, quero ressaltar, tem coisas que é importante manter para si, mas, de novo, não só porque são segredos, mas também porque são coisas que não necessariamente fazem parte do dia a dia dos times e, às vezes, fazem parte de decisões individuais ou, enfim, coletivas, porém, da liderança. Mas quando a gente toma essas decisões que tira a transparência, por exemplo, que, enfim, por exemplo, disser, sabe o que, eu não vou compartilhar mais as notícias ruins desse momento porque eu não quero assustar as pessoas. Infelizmente, vai repercutir porque a pessoa perde o senso de urgência, a pessoa, de toda forma, não tendo acesso aos números, vai se perguntando. Então, a verdade é que é melhor compartilhar com transparência do que não compartilhar achando que vai ser melhor. Então, a verdade é que, de novo, como tudo não digamos, 880, mas existe algumas coisas que é importante não sempre compartilhar, porque, de novo, podem ter impactos negativos ao saber, mas quando a gente pensa em transparência sobre coisas importantes, sobre tomada de decisão, sobre estratégia, tudo isso, é importante ser claros e transparentes. Assim como, de novo, referendo ao exemplo que você falou sobre estratégia e visão. Muitas vezes é melhor você disser, sabe o quê? Nós não sabemos exatamente como o mercado vai ser, como o mercado vai reagir, em vez de dizer, por exemplo, não, a gente já sabe vai dar nisso e depois não se materializar. É melhor você, às vezes, disser, sim, vivemos em um mundo imprevisível. E agora o que a gente está fazendo é mais para se preparar aos cenários que estão por vir, do que a gente disser que temos controle de tudo. Eu estava ouvindo recentemente, só para finalizar, uma entrevista ao Carlos Brito, o CEO da Anheuser-Busch, enfim, dona da Ambev, e ele estava dizendo uma coisa muito interessante. Ele disse que a pandemia abriu os olhos deles, que não tem como controlar todas as variáveis. Então, eles implementaram um sistema onde, obviamente, para o que eles têm controle, eles têm estratégia e vão executar, mas para o que eles não têm controle, eles têm cenários e trigger points. Ou seja, se concretizar esse cenário, eles vão com essa estratégia. Se não, eles vão com outra. Antigamente, nós tentávamos, de fato, prever o futuro e criávamos um planejamento nisso e depois, para mudar ele, era um desafio gigantesco. Hoje, as empresas vão ter que criar múltiplos cenários e se preparar para todos. E aí eu acho onde a transparência de dizer, sabe o quê? Em vez de prever o futuro, a gente está se preparando para ele, eu acho que é bem interessante. Até porque quando a gente faz previsão, é raro alguém prever uma situação no ano seguinte ser pior do que o atual. Você sempre é otimista,
Você sempre fala, não, ano que vem eu acho que eu vou crescer X, ano que vem eu vou faturar Y, ano que vem, tudo que eu não fiz nesse ano e os últimos 5, eu vou fazer ano que vem. Então você tende a ser otimista em planejamento, e eu garanto que ninguém do mundo inteiro previu, não é quando você está fazendo o orçamento de 2020, lá em outubro, novembro, ninguém previu em março ou em abril que o faturamento ia para zero em um mês. Ninguém previu que via uma pandemia, ia mudar radicalmente o jogo, que todo mundo estaria em casa. Então, essa coisa de tentar prever, ser o líder que dá as respostas e sempre está certo, é impossível. Eu acho que se você se posiciona como o cara que sabe tudo, você já está quebrando um pouco a confiança. Porque, como você falou, tudo é imprevisível. Então, você mostrar cenários, como você sugeriu, e o que fazer diante de alguns cenários. No ano que vem, a gente tem 3 cenários. Um cenário de queda, um cenário de estagnação, um cenário de crescimento. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente vai prever esses 3 cenários e vai ter planos de ação para cada um, e aí a gente vai acionar conforme a cada mês ou cada trimestre a gente for batendo ou não as metas da empresa. Faz sentido? Totalmente. Até porque se a gente for pensar... Se a gente diz que temos controle do futuro, mas depois erramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pode acontecer, porque nós não temos controle. A gente se queima como líder. E o que os nossos times pensarão da nossa habilidade de pensar de forma estratégica? Acho que é melhor então disser, sabe o quê? Vamos nos preparar. Nós não vamos tentar fazer o exercício antigo de querer controlar o futuro. Aí sim. E não só controlar o futuro, mas eu acho controlar as atividades da equipe. Porque tem muito líder que ainda microgerencia. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas no mundo pré-Covid que não trabalhava, ia para a empresa, fingia que trabalhava. Ficava o dia inteiro no Facebook, respondendo mensagens, tal. Assim que o chefe, e aí eu falo chefe mesmo, pedisse alguma coisa, era a primeira pessoa a responder o chefe. Chefe, estou aqui disponível, tal. Aí o chefe olhava, poxa, sempre que eu preciso, aquela pessoa está à disposição, é uma ótima funcionária. Mal sabe que não trabalha. Mas ele lidera pela presença física dela. Então ele sabe que ele está em comando, ele tem o comando e controle do horário dela, ele paga por horário, por ela sentar numa cadeira. A partir do momento que a gente foi para a pandemia, o líder começou a ver, não vê a pessoa, não sabe o que está fazendo, o que ele achava que era produtividade não está mais à disposição, quando ele vai ver, a pessoa está o tempo todo no Facebook, nas redes sociais ou em casa. E aí ele fica desesperado. Você não está trabalhando, você isso. Mal ele sabe que essa pessoa nunca trabalhou. Só que o modelo de gestão dele, que era comando e controle, não deixava ele ver isso. A partir do momento que foi para casa, que o modelo de comando e controle some, você não tem mais essa possibilidade, fica nítido e evidente que o problema não é que aquela funcionária, aquela colaboradora não trabalha. O problema é que o líder não sabe gerir aquela pessoa. Então, isso é uma situação que a gente vê, muitas vezes, com essa mudança de mindset, quando a gente vai para o mundo digital. O líder que não se adapta, ele não consegue extrair a produtividade da sua equipe. Com certeza, Richard. Eu acho que... eu tenho até um exemplo, um caso que aconteceu comigo no passado, que demonstra como, de fato, a microgestão é inimiga da produtividade e da autonomia, muitas vezes. Quando eu era gerente comercial no Groupon, eu, de fato, por ser um líder muito novo, enfim, de time, nunca tinha tido experiência, era muito controlador. E tinha feito uns cálculos que, para meu time de venda, se eles fizessem X ligações por dia, X e-mails enviados e X, Y reuniões, eles teriam fechado um contrato por dia e isso era a meta deles. Fiz todas as minhas contas e tudo, entreguei para o time, seguimos essa estratégia. O que aconteceu ao eu estabelecer essas ações, eu checava continuamente no Salesforce se eles imputavam essas coisas, foi que alguns dos meus times começaram a marcar reunião fantasma. E aí eu meio desconfiei, e aí fui fazer cliente oculto, descobri isso, confrontei os times, inicialmente fiquei muito irritado. Mas depois eu comecei a pensar, em vez de dizer,
o que eles estão fazendo de errado, eu comecei a pensar, quais são os pressupostos que eu criei para que eles tivessem esse comportamento errado? Sim. E aí eu pensei, tá bom, a minha fórmula no papel faz muito sentido. Mas quando eu conversava com eles, eu via de muitos deles que me diziam, André, eu não preciso ir na reunião nesse estabelecimento para fechar contrato. Eu pego o telefone, ele fecha. E aí eu estava cobrando metas de produtividade que eles eram no papel. Mas na prática, eu estava, digamos, quebrando a confiança que eu tinha no trabalho deles. E aí voltamos ao tema da confiança. Microgestão é também, apontando o dedo, é uma demonstração de falta de confiança. Agora, obviamente, quando as equipes estão em casa, abre muito mais o olho sobre, de fato, a produtividade da pessoa do que se tiver ela na frente, porque você vê ela na frente. Sim. E você, digamos, diz, bom, tá aqui no escritório, hora X, a hora Y, por isso, né, o famoso, digamos, o horário de trabalho que a gente já vê que mudou. Inclusive, a gente precisa agora aprender a se adaptar a esses novos trabalhos, porque senão, de novo, a gente trabalha mais horas que antes. Sim. Mas, resumindo, voltando ao ponto da presença física, tem uma enorme diferença em, por exemplo, ver a gente fisicamente ou através de uma tela. Você não sabe como a pessoa está se movimentando, a altura dela, a expressão facial muito bem dela, coisas que você só vê pessoalmente. E é por isso que ainda nós não sabemos distinguir quais são os elementos que fazem a pessoa realmente ser produtiva ou menos no contexto onde nós não vemos ela. Então, isso é extremamente desafiador. É verdade. E o líder, ele acaba tendo que dar as ferramentas para que a pessoa seja produtiva. Eu acho que isso aí é uma coisa que muitos não percebem. Que no momento que você tem essa mudança, o papel do líder é dar ferramentas, é influenciar, é desenvolver a pessoa. E não ficar controlando exatamente o que acontece. Então, por exemplo, dentro da minha equipe, a gente tinha uma pessoa que precisava ser microgerenciada, porque questão de produtividade e tudo mais. Aí a gente começou a olhar para ferramentas. Então, será que... E aí a ferramenta que funcionou bem para ele é papel e caneta anotar tarefas. A partir do momento que a gente começou, tá anotado, quando você foi ver, a produtividade dele começou a aumentar, porque ele esquecia das coisas que tinha que fazer. Então foi a ferramenta para ele. Para mim, a ferramenta que funciona muito bem é o Trello. Então isso ajuda eu conseguir dominar o que eu tenho que fazer. Para outras pessoas vão funcionar de outras maneiras. E também, a gente falou muito de empatia, eu acho que você tem que conhecer a realidade dos seus liderados. Então, por exemplo, você é um líder e você exige um relatório até as 18 horas da sua equipe, e aí você não percebe que uma das suas colaboradoras é mãe, a aula online termina às 16, ela tem de 16 até as 19, que ela tem que ficar com as crianças, porque o marido está trabalhando e ela fazendo o jantar, às 19 o marido sai e ela tem como ficar das 19 até as 22, que é o horário que ela programou, e a forma que ela está... Então, às vezes, se você não conhece a realidade da sua equipe, você pode pedir alguma coisa, você vai ficar frustrado, porque a pessoa não te entregou às 18, você não viria às 18, você só vê no dia seguinte, e receber às 22, parece que a pessoa foi improdutiva, enquanto, de fato, a circunstância dela não permitia a produtividade na hora que você queria. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que cabe muito, é o líder olhar para a realidade da sua equipe e adaptar e ter tudo isso que a gente está falando, de empatia, humanização, enfim, trazer isso para dentro da pauta da gestão de equipe. Totalmente. Por isso, de novo, eu acho que, se a gente não ter essas habilidades humanas, ou enfim, o leque de habilidades que estão na inteligência emocional, autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e capacidade de se relacionar com os outros, afinal, a gente logo menos então vai ser substituído por um software ou uma inteligência artificial, porque ela com certeza sabe, lembra melhor das coisas do que a gente, ela sabe fazer conta melhor, tem QI muito mais alto que a gente. Então, o que sobra para a gente? É justamente isso. A inteligência emocional é um caso.
em tudo isso que a gente tem falado. Então, aí até mais um fator para a gente ser mais relevante ainda como líderes ou gestores de negócio, porque se a gente, de novo, só souber do mercado, do produto e disser que somos melhores a fazer as contas, de novo, nos dá o saldo. Então, acho que é até para se repensar qual é o nosso papel como líderes. Realmente, eu acho que a discussão está aí. Perfeito. Eu vou aproveitar e abrir para perguntas. Quem tiver perguntas, para colocar aqui no chat. E também dizer que quem está assistindo aqui a live vai ganhar um curso com o próprio André Iorio sobre liderança na era digital. É um curso que a gente gravou logo no início da pandemia, não é? Foi lá para abril, acho, abril, maio. O curso que está fazendo o maior sucesso agora dentro do nosso catálogo. Para você ter acesso a esse curso, entre no meu perfil, agora não, porque senão você vai sair da live, mas assim que acabar a live, entre no meu perfil, clique no link que está no perfil lá, e aí você vai entrar numa página para você se inscrever, e amanhã a gente envia o acesso a esse curso para todo mundo que está inscrito, tá bom? Então, mais um presente aí para... Né, a gente falou essa coisa do autoconhecimento, de aprender e tal. Quem está aqui assistindo, aprendendo, continua aprendendo fora daqui também, que vai ser através desse curso. Com certeza. O pessoal vai até reconhecer o fundo. Foi gravado aqui em casa, né, no meio da pandemia, com esses livros no fundo, mas é um curso muito legal que, enfim, fizemos juntos com a Lio, com você, sobre, de novo, os 3 grandes pilares de transformação do líder do futuro. E é engraçado porque o quanto mais a pandemia evolui e o mundo muda, ele fica mais atual que nunca. Foi gravado no começo, mas a cada dia mais relevante, porque o cenário ele vai, digamos, sendo muito incerto, e isso leva a uma necessidade de um novo estilo de liderança. O curso é muito legal, fico feliz que tenha tantas pessoas interessadas e conectadas aqui. Vão gostar, queremos o feedback depois. Perfeito, perfeito. Então, enquanto isso, podem colocar aí suas perguntas, e aí a gente vai continuar aqui falando de alguns outros assuntos. Eu tenho refletido muito esse momento sobre o que acontece quando tiver vacina, né? Para mim, o pós-Covid é pós-vacina, após o mundo retornar. Vai ter um modelo misto, onde as coisas vão se relaxando, mas olhando assim, pós todo mundo poder se encontrar, viagens, turismo e tudo mais. A minha análise é muito que a gente vai ter um mundo pré-Covid, que foi um mundo digital e mundo presencial como 2 mundos à parte. Chegou a pandemia e virou tudo digital. Agora eu vejo que o pós-pandemia não vai existir mais a distinção do digital para o físico, porque vai ser tudo misturado. Né? Você, antes da pandemia, você recebia um WhatsApp no meio de uma reunião, você parava para ver. Você não parava para notar que você estava saindo do mundo que estava todo mundo fisicamente na sua frente para entrar no mundo virtual para conversar com alguém que não estava ali. Você não percebia isso. Eu vejo que as rotinas do nosso trabalho, seja reunião, seja viagem, seja gestão de equipe, vai ser cada vez mais igual um WhatsApp numa sala de reunião que você sai ali. Vai ser muito transparente. Você não vai conseguir olhar e perceber mais. Né? Vai ser muito comum você ter uma sala de reunião física com 3 pessoas ali, 2 entrando via call. Tal. Isso aí vai ser muito fluido e muito transparente. E eu acho que o mundo pós-Covid não vai ter mais essa distinção. Vai ser tudo a mesma coisa e tudo unida. Não sei o que você acha. Com certeza, Richard. E ainda mais quando a gente olha, por exemplo, ao nosso contexto de educação corporativa, este mercado. Sim. Também, se a gente for ver, no pré-pandemia, ele é muito movido a eventos físicos e, obviamente, já vinha, como, por exemplo, as iniciativas da Lio Learning e tudo, crescendo no digital. Porém, ainda eu, por exemplo, palestrante, eu nunca tinha feito até a pandemia um evento digital, sempre presencial. Então, eu falando de transformação digital, paradoxalmente, nunca tinha feito algo nessa iniciativa. Aí a pandemia nos pegou
e, obviamente, passamos ao 100% digital. Agora, o Sim. modelo será híbrido. E esse é apenas um exemplo de como também os outros mercados se transformarão. Será híbrido no sentido que o digital ele vem para nos ajudar em muitas coisas, para melhorar a experiência offline também. Primeiro, aumenta a frequência de pontos de contato. Então, vamos supor, um palestrante numa empresa, ele pode viver, entre aspas, na empresa, entre uma palestra e a outra, e não só chegar um dia e tchau, como acontecia antes. Ele pode viver através de curso, através de lives. Isso as empresas aprenderam. Segundo, o digital nos vai ajudar a coletar dados e melhorar as experiências no mundo físico. Então, muitas vezes a gente interage com pessoas ou com empresas ou em contextos onde a gente não sabe muito sobre a outra pessoa. Porém, agora que estamos a cada vez mais no mundo digital também, sabemos e saberemos mais como personalizar a experiência para determinada pessoa, para determinado cliente, para determinada empresa. E tem outras inúmeras, enfim, sobre produtividade, assim por diante, benefícios da transformação digital. Então, eu acho que será um modelo híbrido. Com certeza, a gente irá viver isso. Legal. A gente já está começando a ter algumas perguntas. A Doloana falou que é servidora pública e gostaria de algumas sugestões quando não tem o poder para lidar com descontos, aumento de pagamentos, com folgas ou flexibilização no horário. Ela trabalha numa estrutura rígida e ela não tem a sua autonomia. O que ela consegue fazer? Então, é desafiador, porque nesse momento, assim, talvez o que eu entendo o desafio é sobre o home office, então horários diferentes, talvez, enfim, não tem autonomia para lidar, por exemplo, ainda mais no setor público com isso tudo. Eu acho que é a partir do entendimento que os horários tradicionais de trabalho já no home office não aplica mais. E, inclusive, eu sei que já existem novos formatos que estão sendo considerados e cogitados, por exemplo, de remuneração por hora. Eu não sei, não acho que talvez esse tenha que ser o caminho, mas é preciso se repensar, assim como a gente faz com qualquer processo de inovação, qual é a dor da pessoa nesse momento. Primeiro, a pessoa está em casa e muitas vezes tem mais gastos devido a mais consumo de eletricidade, internet, Sim. que antes não tinha, e precisamos entender isso na remuneração. Segundo, os horários. Muitas vezes a pessoa trabalha mais horas e precisamos entender isso. E eu acho que precisamos reformular um pouco isso na medida do que é possível diante da legislação. Mas eu entendo um desafio muito grande e ainda está em construção a resposta para isso. Eu vejo que também é tentar construir a confiança com o chefe e com o líder e tentar ter os combinados, ver o que é possível flexibilizar, o que a empresa permite. Às vezes não vai permitir flexibilizar o horário, mas às vezes falar, eu posso trocar, por exemplo, uma manhã para um período flexível, cumprindo a jornada. Eu acho que é muito essa negociação. A Samantha colocou aqui uma pergunta que falou, vocês acreditam que a autoliderança será uma competência do futuro, minimizando os cargos de liderança nas empresas? Essa aí eu vou deixar para você. Você que escreveu as 5 competências, as 6 competências do futuro, né? Exatamente. Não, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que, com certeza, a autoliderança é muito importante. Inclusive, autoliderança, de alguma forma, é parte da inteligência emocional, pois autogestão, segundo Daniel Goleman, que criou essa teoria, é parte da inteligência emocional. Então, a resposta curta seria sim. A segunda parte dessa resposta é por que nós precisamos também aprender a autoliderar melhor? É porque as estruturas nas empresas irão mudar radicalmente. Por quê? Em busca de agilidade, de adaptabilidade, as organizações irão reformular suas hierarquias. O que não o fará ficará para trás, em estruturas hierárquicas, piramidais, assim. Então, sendo que você trabalha em squads, por exemplo, que são muitas vezes autogerenciadas, ou até trabalha sozinho, talvez nem numa empresa, mas como freela ou em novas relações de trabalho que estão também crescendo cada vez mais, o que acontece nesse caso é você precisa saber se autogerenciar. Por quê? Porque você nem sempre receberá aquele direcionamento claro de cima e você entrega, né?
muitas vezes era você proativamente buscando as oportunidades e sabendo gerenciar seu tempo, seus recursos, controlando suas ansiedades e tudo isso. Então, acho que com certeza é parte das competências do futuro. Eu vi um paper de um estudo que o Google fez sobre a importância dos líderes. Não sei se você chegou a ver isso. Eles gastaram $20 milhões dentro do Google para estudar equipes para ver se precisava ter líder. Então, isolaram um grupo de engenheiros, né? O Google é uma empresa muito voltada para engenheiros. Na visão deles, os engenheiros têm uma certa autoliderança ou, pelo menos, têm uma produtividade própria. E aí eles olharam e falaram o seguinte, vamos isolar essas pessoas, não tem mais o gestor. Né? A equipe se autogerencia. Aí eles gastaram $20 milhões para verificar que precisa de líder. Né? Eu dava a resposta por mais barato. Se pagasse $1 milhão, eu falaria que precisava do líder. Mas o que é mais interessante é que eles identificaram que o problema do líder, a questão do líder, não é nem o problema, a questão do líder é que ele precisava, eu acho que a internet, não sei se é a minha ou se é a sua que está falhando. Vocês estão me ouvindo? Ou sou eu ou é ele que está... Vocês estão aí? Oi, voltou? Voltou. Tá. Então, vamos lá. Então, a questão é a seguinte, que eles viram que o líder, ele facilitava a comunicação. Ele fazia com que a comunicação fluísse entre a equipe. E, muitas vezes, não ter o líder fazia... Assim, as pessoas conseguiam entregar, tinham produtividade, não era o trabalho, era muito mais essas outras competências que você mesmo comentou. Trabalhar a confiança, estimular a pessoa, segurança psicológica, comunicação, isso que o líder trazia dentro da relação. E aí, como eu brinquei, né, eles gastaram $20 milhões para isso, eu faria mais barato, mas é um estudo interessante porque é uma empresa que é muito voltado para essa produtividade e autoliderança. Com certeza, concordo total. E a autoliderança, que respondendo a pergunta da Samantha, é fundamental. O Vinícius aqui perguntou aqui, vocês acreditam que nos últimos meses os líderes perderam a autonomia devido à pressão da crise? Como inovar no incentivo à produtividade? Excelente pergunta do Vini, que é um grande amigo e manda um abraço. O que podemos dizer? Perder a autonomia em um certo sentido, na aparência, porque justamente não tem mais aquele controle, digamos, dos times, e ao mesmo tempo, porque eles estão um pouco de mãos atadas em, por exemplo, implementar projetos, estão, por exemplo, muito mais sob pressão para entregar resultados diante do board ou o que for. Então, de alguma forma, perder a autonomia porque o leque de atividades que eles potencialmente podem fazer diminuiu ainda mais para muitas empresas que correram para justamente criar comitês de crise, onde você olha para o caixa, tenta reduzir custo, de novo, aquela coisa que inicialmente muitas empresas fizeram. Então, eu acho que nesse desafio assim, de autonomia da liderança, é importante se desvincular um pouco disso e não perdermos, digamos, aquela modalidade de geração de valor e entrar só em modalidade de redução de custo e gestão de crise. Aquilo que faz ele perder a autonomia, porque você fica de mãos atadas, porque você tem que cortar muitas iniciativas. Enquanto, quando a gente diz, tá bom, como que mesmo diante dessa crise eu consigo gerar valor através de novas iniciativas? E faço o exemplo do Magalu, que lançou a plataforma, digamos, parceiro Magalu, como uma solução gratuita para ter mais estabelecimento no marketplace deles. E disseram, tá bom, mesmo na dificuldade, eu vou continuar gerando valor. Eu não vou matar as iniciativas, eu vou acelerá-las. E aí é onde eu acho que o líder, ele realmente, quem tem autonomia, o que sabe gerenciar mesmo diante de uma menor autonomia e com menos recursos, consegue fazer um resultado extraordinário. Eu acho que também cabe usar criatividade. Muitas pessoas falam que estão amarrados, mas não pensam fora da caixa. Então, um exemplo, você foi testemunha disso, André, foi
na Lio, a gente entrou na pandemia e teve que fechar o estúdio. O estúdio fechou, eu tinha uma meta de gravar 20 cursos de LearningFlix esse ano, que é um modelo todo especial, não podia mais gravar. O que eu fiz? Eu saí ligando para todo mundo que eu conhecia do mundo presencial, que dava palestras e aulas, treinamento presencial. Eu falei, vamos criar um produto em conjunto? Eu não tenho como criar LearningFlix. Então a gente criou um modelo diferente chamado UTalks, onde o nosso especialista, em vez de ir para o meu estúdio, gravava em casa, vídeos mais curtos, cursos mais curtos, a gente empacotava isso. E o nosso processo, que hoje um LearningFlix demora 3 meses para ser produzido, a gente começou a entregar um UTalks em uma semana. Então, a gente saiu do 3 meses para uma semana. Em vez de entregar 2 UTalks dois LearningFlix por mês, a gente começou a entregar 2 UTalks por semana. Então, a minha meta, que era ter, no final do ano, produzir 20 cursos, eu já produzi 40 em 4 meses, 5 meses. Porque a gente reviu tudo. E a gente foi buscar essa criatividade. Então, algumas coisas, minhas mãos estavam amarradas. Eu não podia abrir meu estúdio, não podia gravar, não podia fazer várias coisas. Então, foi buscar soluções que olhava para como resolver isso. Já que eu não posso fazer isso, então como que eu faço sem ter essa variável? E aí foi o modelo que a gente acabou inventando, um pequeno exemplo aí de como inovar. E assim, o custo foi zero, foi literalmente custo zero para todo mundo, e de repente a gente está com 40 cursos gerando receita para um monte de pessoas que estavam parados no mundo presencial. E aí e esse é até o curso que vocês vão ganhar hoje na live, quem está assistindo aqui. Deixa eu aproveitar aí a gente está nos últimos 2, 3 minutinhos. Queria aproveitar para primeiro agradecer você, André, por participar aqui, compartilhar seu conhecimento. O que é legal dessas lives, e eu tenho percebido muito isso, é que no começo todo mundo entrava para assistir ao vivo a live, tal. Depois as pessoas perceberam que ela fica gravada. Então, muitas pessoas agora ficam querendo assistir depois. E a gente tem disponibilizado as nossas lives, tanto no Instagram, no meu perfil, quanto no YouTube da Lio. E também queria agradecer todo mundo que participou aqui. Só lembrando que, se você entrar, assim que acabar, entrar no meu perfil, no link que tem lá na bio, você consegue se inscrever e ganhar um curso gratuito do André sobre liderança na era digital. Aí agora eu queria, esse minutinho final aí, aproveitar para você dar as suas palavras finais. Muito obrigado, Richard, primeiramente pelo convite, pela oportunidade também que você está dando para todo mundo que assistiu a live de conhecer mais sobre o meu curso. Eu acho que o pessoal vai gostar. E apenas só para uma palavra final, assim, eu me inspiro às leis da física, ou enfim, a ciência muitas vezes buscando respostas de negócio. E tem a terceira lei de Newton que diz que para cada ação tem uma reação equivalente e proporcional. E por que eu gostaria de lembrar isso? É porque quando a gente olha para a crise que a gente está vivendo, ela pede uma reação em termos de transformação proporcional à intensidade dela. E quem não ficar ou negar as evidências de que precisamos transformar nossos negócios e nossos perfis profissionais, para trás. E aí, imagina, é um grande risco. Então, só para resumir, a pergunta a se fazer é: estamos mudando na rapidez que o mercado está mudando, o que o cliente está mudando, até que o mundo está mudando? Porque se não, a resposta for não, aí a gente precisa acelerar essa transformação que vai ao longo de várias novas competências e habilidades. Não passa apenas por lançar um aplicativo ou contratar a melhor ferramenta apenas. Então, acho que é um pouco do meu recado aqui. Eu acho que é um bom momento para a gente acelerar essa transformação. Legal. E aí, só para complementar, sair de Newton para Darwin. E aí a gente entra na adaptabilidade. Não é o mais inteligente, nem o mais forte, mas o melhor que se adapta às mudanças. Então, você aqui que ficou nos minutos finais, conseguiu ganhar um pouco aí de filosofia de Newton e Darwin na mesma live. Tá bom, obrigado. Já vai encerrar aqui. Agradecer, muito obrigado a todos. Semana que vem estamos de volta com a Marcela. Esqueci só um segundo. Nós estamos de volta com a Marcela, tá? Para falar sobre
Compliance. Compliance humanizado vai ser o nosso tema da próxima semana, tá? Marcela Argolo, agora que eu lembrei. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.